sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre o módulo 4. Aqui eu e a Mônica, né, somos coordenadoras do curso da UAB e professoras de 2 módulos, do módulo 4 e do módulo 5. Então, é sempre muito bom estar perto de vocês. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, falando pessoalmente com o grupo, dialogando, trocando ideias, mas como nós não somos múltiplas, né? Nós vamos estar em algum polo. Ainda não sabemos bem para onde vamos, mas... Quem sabe com a clonagem um dia a gente consiga estar juntinho de todo mundo, né? É isso, Mônica. Então, a Mônica aqui também, é um prazer trabalhar com ela. A gente sempre brinca que nós somos, no âmbito da astrologia, nós nos combinamos muitíssimo bem. Porque eu sou virginiana e ela taurina. Então, são 2 signos que se falam. E na prática nossa pedagógica também. Não é, Mônica? E a gente, além do trabalho da coordenação, nós escrevemos juntas esse módulo de didática. Já temos um encontro marcado para o módulo 5, de currículo e avaliação. Né? E hoje, dia 10 de agosto, já que vocês hoje têm uma avaliação presencial, nós queremos conversar um pouquinho, né, Esther, sobre do que nós abordamos no módulo, já que vocês sabem que seria impossível abordar tudo de didática nesse material, né? O módulo está aqui, é lindo. Nós viemos até combinando com a capa do módulo, né? Viemos combinando. Não foi proposital, mas ficou bacana, foi né? Uma coincidência. O módulo 4, então, a gente faz um recorte de algumas questões que nós consideramos importantes no âmbito da didática, mas com certeza você, como professor, como aluno desse curso, já deve ter vislumbrado que há muitas outras possibilidades de abordagem. Então, a gente não quer esgotar de forma alguma, como não foi nossa intenção quando a gente escreveu o módulo. A gente vai hoje dar um panorama do que foi esse módulo 4, que você já vem discutindo com o seu tutor, né, com seus tutores, né, tanto presencial como à distância, com seus colegas nos fóruns. E queremos subsidiar, então, você, não exatamente para avaliação, mas para que ele se sinta seguro, né, Esther? A avaliação é sempre um momento de estresse, então fique tranquilo e vamos acompanhar aqui juntos o que a gente foi discutindo ao longo desse módulo. Né? Esther vai começar dando um panorama das aulas, né, Esther? Nós temos 5 aulas que nós vamos apresentar para vocês. Que eu tenho até aqui, que eu vou dizer rapidamente, porque vocês estão com o módulo, né? Com os módulos. Na realidade, hoje é só o módulo 4. Que é a história da didática. Na primeira e segunda aulas, nós vamos falar esse panorama histórico. O papel do professor e o papel do aluno no âmbito da didática. Metodologia, técnicas e recursos didáticos no contexto da educação tecnológica. E as reflexões sobre a relação entre didática e planejamento. Então, eu gostaria de dizer assim, que o nosso recorte, até adiantando de certa forma, que vocês vão ver no módulo 5, nós partimos sempre de um recorte histórico, não é, Mônica? É verdade. Nós gostamos dessa perspectiva histórica para a gente ir situando a questão que nós estamos analisando em cada momento da história. Então, a didática, ela tem uma história que nasce ainda lá no período dos jesuítas no Brasil, né? Quando nós tivemos uma primeira colonização. O primeiro, praticamente, o primeiro Brasil, sistema, né, o primeiro educacional. sistema educacional que veio com a colonização e depois com os jesuítas, né, que fizeram uma forma diferenciada de educação para os índios e também para os negros. O que já nasce uma didática no Brasil, diferenciando estilos e um pouco elitista sobre o ponto de vista dos jesuítas. Claro. Logo quando os jesuítas foram expulsos do país, por Marquês de Pombal, nós tivemos um outro período na didática que praticamente desestrutura tudo o que os jesuítas implantaram. Inclusive, é interessante a gente saber que esse sistema jesuítico, ele era um sistema, o primeiro que a gente tinha implantado, e que com o Marquês de Pombal foi totalmente desestruturado. É uma contradição, né? Porque se por um lado era um sistema, vamos dizer, autoritário, elitista, tirou-se o que era ruim para não se colocar coisa nenhuma. Então também ficou desorganizado, né? E aí então que a gente tem que pensar muito bem qual foi aquela didática implantada naquele período. Já era uma didática bastante tradicional. Sim, de um saber que era
colocado para aquelas pessoas que Exatamente. desqualificadas diante do professor, Exatamente. né? Você já desqualifica, é como se o mestre que sabe que tipo de conteúdo vai ser dado, sempre voltado para os interesses da colônia e do governo português, que estava então chegando aqui a coroa, né? E não estamos nem aqui falando aqui da questão religiosa, da questão mesmo do saber. Que aqui, aí tem a questão de achar que índio não tinha alma, toda essa... Mas, independente disso, é achar que o saber que o índio trazia, o saber que o negro trazia, o saber que o povo trazia, né? Era um saber desqualificado, que não tinha valor. E aí é sempre bom refletir, sempre quando a gente trata, já que a gente está tratando da história, né, Esther, que a gente não está querendo aqui dar um enfoque linear da história, né? Então, sempre quando a gente falar do passado, pensar nas problemáticas presentes o tempo todo, desde a época dos jesuítas, porque isso vai ser importante para uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Porque até para superar essa história, né, tradicional e progressista, inovadora, né, nós mais tarde, uma nova filosofia educacional que vem com o método Paulo Freireano, que nós já vamos ter esse momento, já lá década de 60, na década de 60 e 64 com o golpe militar. Então, vocês vão observar que o tempo inteiro nós estamos falando de histórias e momentos históricos de avanços e recuos na perspectiva educacional. E é isso que a gente quer que o aluno situe. Não é um curso de história da educação. Não, não é um curso. É para ele perceber o movimento da história, o quanto que esse movimento marca a proposta pedagógica. E, portanto, a prática docente, que tem a ver com a didática, que é o foco do nosso módulo. A prática docente e a sala de aula. Sim. E a outra questão que nós também temos uma intenção que vocês reflitam bem, é que um momento não supera o outro. Então, nós temos propostas pedagógicas que convivem o tempo inteiro, né? Entre o tradicional, o inovador, o transformador, o tempo inteiro numa sala de aula você pode ter um professor falando com seus alunos de uma forma dialógica, inclusiva, trazendo o aluno para que ele dialogue sobre o conteúdo. Uma sala ao lado, você pode ter aquele professor bastante catedrático. Isso também não quer dizer que você não aprenda com a pedagogia tradicional. É isso que a gente quer trazer, a contradição entre... Aí porque tem alunos que falam assim, mas tantos alunos aprenderam com a escola tradicional, né? Como é isso, Mônica? Como é que você vê Tem essa uma coisa questão? assim, como você mesmo levantou, além de coexistir dentro da própria escola, eu acho até que é dentro da própria sala de aula. Eu vejo professores que têm uma prática predominantemente, vamos dizer, mais atual, mais aberta, mais progressista, mas aí derrapa naquele momento da avaliação tradicional, na hora da relação com o aluno, numa atitude um pouco mais autoritária, quando ele se sente meio ofendido ou meio contrariado, né, numa posição que a gente historicamente já detém de que somos detentores aí do conhecimento. Então, às vezes o professor que supostamente é mais progressista derrapa em algumas atitudes. Então a gente coexiste, vê a escola tradicional e uma escola mais progressista coexistindo até dentro da mesma sala, né? Não só da escola. E aí tem uma coisa também assim, o que é uma escola boa? Eu acho que não existe uma escola única para todos os alunos, né? É óbvio que, conforme a gente vem estudando, tem modelos pedagógicos que não cabem mais na escola contemporânea. Acho que não cabe mais numa sociedade da informação, do conhecimento, em que a gente está brigando pela diversidade, brigando pela igualdade de gêneros, de etnias, valorizando uma perspectiva multicultural. Não cabe mais uma escola autoritária, um professor que acha que só ele que sabe. Claro que isso acho que não cabe mais. Agora, um professor pode ser predominantemente uma pessoa mais sisuda, que gosta de uma aula expositiva, e isso não impedir que ele faça uma aula interativa com seus alunos, que na exposição ele abra momentos de diálogo, enquanto que às vezes um outro colega que se acha muito progressista, né? Se enche, né? Tem de recursos, e eu uso muitas dinâmicas, e na hora H, ele às vezes tem uma atitude tradicional. Então acho que eu me preocupo sempre com a escola que não é séria. A escola tradicional ou uma escola mais progressista, uma escola que não reflita sobre o currículo, que não se preocupe em criar situações de aprendizagem diversificadas. Então, acho que essa que é a escola que me preocupa, né? Essa que é a escola que a gente não quer, né? Então, uma questão também que você traz aí, que eu acho válido de
retomar é se a aula expositiva, ela é uma aula tradicional, né? Sim ou não? O Paulo Freire, ele sempre dizia isso, que a aula expositiva, dialógica, ela é o que é muito desejável, inclusive, porque o professor, ele tem um saber, ele tem um conhecimento que ele traz para os seus alunos. Então, essa figura do professor, não como detentor do saber, como dono do conhecimento, mas aquele professor que traz o seu conhecimento para interagir e, a partir daí, produzir um novo conhecimento. Assim, porque espera-se que o professor saiba mais que o aluno, viu, pessoal? Isso é o desejável, né? Espera-se. Aliás, eu sempre brinco que a escola, o aluno pode aprender fora da escola, em espaços informais, com os amigos, com a família, com as mídias, mas a escola é o locus da sociedade onde se espera que a aprendizagem aconteça intencionalmente, de forma planejada. Quer dizer, você qualificar, dar valor, reconhecer o saber do aluno não significa que você vai deixar o aluno nesse patamar. Nesse patamar, é trazê-lo para um conhecimento mais sistematizado, mais elaborado. Ele tem que avançar, né? Senão, o que a escola fez? Qual o seu papel? Que papel que ela cumpriu socialmente, né? Aliás, nós somos tão hipertextuais que a gente já pulou para outra aula, porque isso que você falou, né, Esther, tem tudo a ver com o papel do professor e com a aula 4, que a gente discute aquelas várias situações didáticas, não é? Na aula 4, vocês vão ver várias experiências de sala de aula. Já viram, né? Já viram, já estudaram. Que serão desafiados a responder algumas questões aqui da nossa prova, né? A importância de um bom planejamento, pessoal. É claro que o Perrenu sempre fala, né? Que o professor tem que agir na incerteza, urgência, né? Agir na urgência, decidir na incerteza. A sala de aula é de uma complexidade tal que às vezes o planejamento, mesmo um planejamento mais costuradinho, ele não dá conta. Mas sim, planejamento é pior. O planejamento tem que ter uma flexibilidade, mas ele tem que te preparar até para lidar com o improviso que se faz necessário na sala de aula. Então, um planejamento em que você teste antes um recurso, se você vai passar um vídeo, assistir antes o vídeo, ver como é que você pode fazer uma análise crítica desse vídeo, testar o tempo que você vai gastar para aquela atividade, se aquele recurso falhar, que outro recurso você pode utilizar, né, Esther? Porque senão você desperdiça um tempo precioso no currículo. Esse tempo que é mais do que uma aula, é um tempo de aprendizagem. Lembre-se sempre que os assuntos não estão blocados, né? Aquela coisa fragmentada. Não. Por isso que você tem a sensação, mas eu já não falei disso, pode ser que tenha falado, mas numa outra perspectiva, né? Então, até para organizar, olha, veja, a aula 1 a gente mostrou a concepção histórica de didática, como é que as tendências... embora você tenha tendências predominantes em cada tempo histórico, como não é uma história linear, como não é uma história de superação, acabei isso e agora é uma coisa totalmente nova. Constatar que essas tendências didáticas ainda coexistem e a gente quer saber disso em mais uma questão dessa prova, tá? Que você constate que diferença existe entre uma escola tradicional e uma escola mais voltada para a didática crítica? Há diferenças? Há. Mas então, como é possível ainda hoje a gente perceber elementos de uma e de outra coexistindo, convivendo na escola e na sala de aula, às vezes no mesmo professor, né? Numa mesma prática? É uma coisa, Mônica, que eu acho importante, assim, eu sou socióloga, né? Então eu sempre gosto de trazer esse viés sociológico, que eles perceberem que nós não vivemos numa sociedade monolítica, que essa contradição, ela existe o tempo inteiro, entre o tradicional, né, e o inovador, entre o inclusivo e aquilo que exclui. Então, que eles percebam que nesses 2 módulos que nós fizemos, essa contradição, ela está presente. Então, vocês abrirem a cabeça para pensar assim, não é só isto ou aquilo, pode ser isto e aquilo, mas o que nós queremos nesse isto e aquilo? Qual é a nossa opção, qual é o caminho que nós queremos? Não é ficar por cima do muro, mas reconhecer que a educação não é uma ciência exata, né? Você tem... Não é uma ciência exata, que você vai viver o tempo inteiro com a contradição. O tempo inteiro nós somos contraditórios, às vezes, em nossas próprias práticas,
nós mesmos que acreditamos numa determinada ideologia, de repente a gente está se contrariando. Então, aliás, isso tem a ver com a aula 3, que aborda o papel do professor e o papel do aluno. Né? Porque aí a gente quer que você repense nessa aula 3 o que é ser professor, né? Hoje, o professor é um super-herói, né? O professor é sacerdócio, o professor é um tecnicista, o professor é um multimídia, né? Um verdadeiro showman. O que é ser professor? O quanto que a relação professor e aluno vem mudando ou não. E aí também como é que você tem elementos tradicionais, elementos progressistas. A importância, pessoal, da afetividade na relação que acontece ali, para que a aprendizagem aconteça. Já há estudos provando que a afetividade na relação professor-aluno não é você ser amiguinho do professor, não é isso. Você pode ser um professor que seja assim um pouco mais, vamos dizer, mais sério, no sentido não de seriedade de trabalho, uma pessoa mais fechada e ser uma pessoa afetuosa com o seu aluno em qualquer nível de ensino. E se aprende mais quando há afeto na relação, né? A Piaget já mostrou isso nos estudos. E como que já se prova que quando o aluno gosta da aula, quando ele gosta do professor, ele aprende com mais facilidade. Tem até pessoas, né, eu fiz até um estudo sobre isso no meu doutorado, como que gostar de um professor faz às vezes você mudar de ideia diante da carreira, da escolha profissional. Quantos de nós somos professores ou uma determinada área, profissionais de uma determinada área, porque amamos nossos professores que tivemos. E o contrário, como um professor autoritário, um professor que seja uma pessoa dura, uma pessoa seca, uma pessoa que não abre espaço para a diversidade, para o diálogo, como ele pode maltratar a autoestima, como ele pode fazer uma pessoa não ter mais confiança em si mesmo, matar a criatividade de seus alunos. Como a gente espera que esse não seja você, professor, né? Que a gente consiga... a gente não é ficar por cima do muro, a gente reconhece que há paradoxos, reconhece que há contradições, mas nós sabemos que na educação se faz escolhas. Então, que escolhas você está fazendo para a sua sala de aula, né? Que escolhas metodológicas, a aula 4 trata muito bem disso. Como é que as técnicas por si só não garantem uma escola progressista, como os recursos eles são limitados. O livro didático é um recurso excelente. Eu sempre brinco que eu posso falar bem disso, porque eu sou autora de livros didáticos, então eu acho ótimo que usem livros didáticos. Porém, não como um material que nunca vai ter erro, material infalível, pior. Alguns usam o livro como sendo assim, aquele que vai definir o seu planejamento. E o livro é um recurso que o professor tem que usar com a sua criatividade, usar de modo não linear. Nunca deixe, professor, o livro te adotar. Você que tem que adotar o livro. Você que adota o livro. Então, não seja adotado pelo livro, né? Então, até esse gancho que a Mônica dá, né? A mesma forma a gente pode pensar o nosso módulo. Também. É um livro. Esse módulo, ele é um livro. E ele tem vários espaços para que você entre nesses espaços. Ele pede para você refletir, para você parar e pensar sobre determinado tema. E é o momento, então, que você vai se colocar como sujeito dessa história, como sujeito desse planejamento. Então, eu acho importante que vocês se envolvam com o módulo, né? O módulo foi escrito de uma forma bastante dialogal. A gente traz o aluno o tempo inteiro para a realidade dele e para a realidade também do país. Quando a gente fala de currículo, que é a perspectiva inclusiva, mas aqui voltando para a didática. Sim, porque não adianta o currículo no papel ser inclusivo, a escola ser inclusiva, ter vagas, políticas afirmativas, e você, professor, com a sua prática docente, ter uma atitude excludente. Né? Então não adianta a minha escola ser inclusiva, eu ter um currículo inclusivo, se eu, na minha sala de aula, não reconheço a diversidade. Então lembrar por que a didática tem importância nisso. Se eu sei que as inteligências são múltiplas, se eu sei que as pessoas aprendem, claro, nós como seres humanos, como animais que somos racionais, há elementos em comum. Neurologicamente falando, em termos de sistema nervoso, eu como bióloga não vou negar que há um componente biológico comum. A forma como se aprende, até brinco assim, eu posso aprender com a Esther juntos, mas ela não pode aprender por mim, nem eu por ela. Então, o aprendizado tem uma coisa de coletivo, que Vygotsky sempre destacou bem, mas tem um momento único, que é seu, aqui, neurológico, né? Sinapses, né? De você com conhecimento, com o mundo, com o outro, mas ninguém aprende por você.
Se eu aprendo, se já está provado que não existe só uma inteligência, há inteligências lógico-matemáticas, interpessoais, sensoriais, né, musicais, Gardner, né? O Gardner já trouxe esses elementos. Eu não posso, na minha sala de aula, propor sempre um tipo de situação didática. Porque senão eu não vou garantir a aprendizagem de todos. Se eu apresento sempre o mesmo tipo de aula, o mesmo tipo de recurso, um ou outro vão aprender e outros vão ficar à deriva. Então, se você quer ter uma perspectiva inclusiva de sala de aula, e aí com isso impactar o currículo também para uma perspectiva inclusiva, tem que abrir espaço para a diversidade, reconhecer que gêneros diferentes estão na sua sala de aula. Então, o tipo de atividade que eu dou favorece essa integração entre meninos e meninas, né? Favorece um respeito à diversidade de orientação sexual, de etnias. Então, como que o meu currículo e como a minha participação docente, quanto didática, que depois a gente vai retomar o currículo mais a fundo no módulo 5, mas você já tem que começar a pensar nisso em termos de prática docente, né, Esther? Certo. Até as mídias, recursos. No lugar de proibir o Facebook, no lugar de proibir o computador, por que não usar as redes como elementos mobilizadores na sua sala de aula? Por que você não cria uma página, um perfil do Facebook da sua turma e coloca ali fóruns com discussão, postar fotos de atividades da turma, grupos de pesquisa, de estudo. Né? As redes sociais estão aí colocadas, né, exatamente com essa função também, que não é só a função social, mas de aprendizagem. De aprendizagem, discutir as questões éticas. No Facebook eu tenho vários grupos de pesquisa, de estudos, né? Um grupo de São Paulo que trabalha a questão da formação docente e das redes digitais, que é algo que faz parte desse nosso contexto e desse curso, é você pensar a interatividade do aluno nas redes sociais e no próprio Moodle, que é o nossa sala de aula, é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, é o Moodle. É o que vocês estão interagindo, né? Questões como bullying, como ciberbullying, são ligadas a currículo, mas têm relação direta com a prática docente. Isso. As escolhas que eu faço, e lembrar uma outra coisa importante, gente, que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos também aqui no Cefet, em outras disciplinas e no mestrado. Você não precisa se engessar num certo tipo de teórico da aprendizagem. O importante é você se estudar, não fazer a coisa só no improviso, se planejar, né, mas se instrumentalizar. Tenha sua caixinha de ferramentas diversificadas. Isso. A sala de aula tem espaço para uma aula expositiva, tem espaço para um trabalho em grupo, tem espaço para um trabalho individual, tem espaço para um trabalho de campo, para uma aula coletiva. Claro que, agora, isso sendo feito o quê? Com planejamento. Um planejamento que tem que ter lá seus objetivos, não só baseados em conteúdos. Você tem que pensar nas competências e habilidades que você quer desenvolver no seu aluno. Então, eu vou dar uma aula de biologia sobre ecologia. Eu não posso pensar só no conteúdo ligado à ecologia. Que tipo de competências eu quero desenvolver no meu aluno? Eu quero que ele aprenda a ler um gráfico, eu quero que ele aprenda a ler um texto melhor, que ele aprenda a trabalhar em equipe. Então, no meu planejamento, eu também tenho que ter atenção para isso. Não vou pensar só no tempo que eu vou levar para falar sobre ecologia, mas se eu vou colocá-lo para ler um jornal, se eu vou trazer uma imagem, um vídeo, se ele vai ter que ler um gráfico, vai ter que trabalhar juntos. O seu planejamento tem que contemplar essas dimensões da aprendizagem, não só o conteúdo factual, o conteúdo, né, conceitual. Né? O mapa conceitual que a gente falou também no módulo é um elemento importante que você pode usar no seu planejamento, você pode usar com os seus alunos para destacar conceitos chaves, mostrar relações entre esses conceitos e também até como a leitura de texto. É um material que pode te ajudar a organizar suas aulas, o currículo. Dentro de um texto, o que você vai destacar com os alunos? Uma outra coisa bacana, você pode pegar os alunos em cima de um texto e pedir para eles fazerem um mapa conceitual e o contrário. Tem um mapa conceitual e pedir para que eles construam um texto em cima disso, né? Então, são várias possibilidades, né? Ida e vinda, né? Várias possibilidades. Então, eu acho que é isso, né, Mônica? Acho que nós vimos, então, olha, a concepção histórica, como é que as tendências dialogam, né? Isso não quer dizer que não haja predominância, mas a educação é uma produção humana, então, como tal, ela não é neutra, ela é feita de escolhas, ela tem ligação com o contexto histórico. O papel do professor e do aluno, como é que isso vem mudando, sofre impacto, sim, com a tendência didática pedagógica, né? A tendência que está se predominando. É óbvio que, num primeiro momento, essa relação aluno pode ser um pouco mais aberta, em outros momentos ela foi um pouco mais fechada, mas como ainda há
momentos de autoritarismo na escola, sim, mesmo com todos os recursos multimídia, mesmo com escolas se dizendo modernosas, na hora do vamos ver, na hora de pensar na avaliação, né, que a gente vai tratar no outro módulo com mais profundidade, o autoritarismo emerge. Falamos do papel, então, do professor e do aluno com isso, metodologia das técnicas e recursos, pensar na questão da coerência, pensar como é que numa aula expositiva você pode ter, sim, momentos dialógicos, e o contrário, como numa aula com muitos recursos, supostamente moderna, você às vezes não tem aprendizagem acontecendo, né? Sim. E a relação entre didática e planejamento, porque se uma situação didática tem como objetivo máximo favorecer a execução adequada, eficaz de uma situação de aprendizagem, o planejamento é essencial. Eu não tenho como saber se eu cheguei bem lá, e aí eu não tenho nem como fazer uma boa avaliação, se eu não sei onde eu queria chegar, né? Se eu não tenho indicadores para isso. Então, acho que eles têm elementos para fazer uma boa... Acho que já está de bom tamanho. Uma boa assim, avaliação, assim. Né, gente? Acho que a gente já deu um perfil geral do módulo. É importante que eles se coloquem na prova, mas não se baseiem só no achismo. E sempre, lembrando sempre que a nossa prova já tem um encaminhamento da expectativa que a gente espera deles, né? Sim. Que são, de certa forma, indicadores de avaliação. Vocês procurem ver sempre o que a gente está esperando com aquela resposta, para não afastar tanto, né, da perspectiva da pergunta. E escrever, né, gente? Olha, não é enrolar, mas é uma prova de um curso de pós-graduação. Você mesmo. Tem uma prática, você refletiu ao longo de um módulo, fez leituras, participou de fóruns, estudou. Então, a gente espera de você uma reflexão e uma resposta construída, pautada nesses referenciais teóricos, na sua prática, nas ideias, com começo, meio e fim. Não tenha preguiça de elaborar uma resposta bem construída, porque isso também faz parte da avaliação. Lembre-se que a prova, ela prova alguma coisa. Eu não tenho como abrir a cabeça nem a estética de cada um de vocês para saber o que você sabe. É a hora, embora a gente não tenha aqui como avaliar todas as competências que a gente esperou construir com você nesse módulo, as competências de assertividade, de coerência, de reflexão, você tem que provar nas suas respostas. Então, capriche nas respostas, né? Fechar isso aí. O nosso diálogo aqui com eles. Nesse momento, né? Nesse momento e até... Temos um encontro marcado no módulo 5. No polo, nós estaremos presentes em um polo e desejar a vocês uma boa prova, um bom encontro. Um bom estudo do módulo 5, né? E a continuidade, né? Até a nossa monografia, que vai ser, de fato, o coroamento, né, deles. Quem sabe algumas dessas questões que a gente discutiu no módulo não vão inspirar vocês a pesquisarem para a monografia, né? Então, conte com a gente, né? Tchau. Tchau, gente. Bom sábado.